Olá, vilãs e vilões da DC, eu sou o Otávio Gás, esse aqui é o Super 8 e hoje eu queria muito dizer pra vocês que tinha adorado o Esquadrão Suicida, mas... Peraí, o Esquadrão Suicida é ruim? Mas o Coringa tá legal? Você é um marvético? Tudo isso e muito mais, agora. Primeiramente, não importa se é DC, Marvel ou tirinha do Jornal da Esquina do Beco do Sovaco Fedido. Eu sempre vou torcer para um filme ser bom. Eu sei o tanto de esforço dedicado e o número de pessoas envolvidas numa produção como essa. Isso sem falar no número de pessoas ansiosas querendo que o filme seja bom. Então é com muita tristeza que eu saio de uma sala de cinema descontente com o que eu acabei de ver. Mas eu preciso ser honesto com o público que acompanha esse canal, e caso você seja um fã da DC e esteja chegando aqui agora, a proposta desse canal é trocar ideia e aprendizado sobre cinema, em geral, e não tem gosto certo ou errado, mas opiniões com argumentos merecem mais peso do que um simples eu gostei, não gostei, isso é legal, isso não é legal. Aqui a gente avalia por que certo filme provoca certas sensações, e entendendo isso a gente se torna mais exigente e consegue apreciar ainda mais o que é bom. Dito isso, sejam muito bem-vindos. Eu não vou falar sinopse porque todo mundo já sabe, então vamos embora. Infelizmente, não. Esquadrão Suicida tem falhas demais e os méritos não são suficientes para torná-lo um bom filme. Pode até entreter e você ficar com aquela sensação boa quando assistir. Mesmo assim, o filme jamais apresenta uma sequência de cenas que gerem uma impressão forte o suficiente para marcar na memória. Até aquelas cenas que se tornaram icônicas nos trailers, aqui perdem um brilho por ou não ter importância na trama, ou ser diluída na narrativa. A sensação positiva que alguns experimentam pode ser explicada por causa do maior triunfo do filme, a dinâmica entre os personagens. A maioria deles é interessante, carismática e vivida com entusiasmo pelo seu intérprete. Se eles já funcionam bem separados, juntos então funcionam ainda melhor. E as intrigas entre eles estão na dose certa para manter a catraca girando e segurar nossa atenção. Desesperado para garantir a simpatia do público, o diretor David Ayer ainda apela muito para músicas famosas, White Stripes, Eminem, Rolling Stones, Queen, Reticência, etc. E ainda envolve seu filme num envelope lindo, moderno, com letreiros na tela bem cool, aquela mesma patifaria que tá nos vídeos promocionais. E claro, apela também aos fanservices, só que isso não serve ao propósito de ressaltar os acertos do filme. Esses são os acertos do filme. E ele serve mesmo para tapear o espectador e esconder as falhas. Imagina um prédio com uma fachada linda, maravilhosa, mas uma estrutura frágil e um acabamento interno pior ainda. Pois é. E tudo começa com um roteiro frouxo. Uma boa ideia sim, mas com um desenvolvimento pavoroso. Eu me pergunto como os executivos experientes da Warner pegaram esse material e não disseram: esboço legal, me mostra de novo quando tiver o roteiro pronto. Dar sinal verde para esse projeto que parece um primeiro tratamento foi um erro grotesco. Reparem que não há uma motivação forte para a formação do grupo. A Amanda Waller só teve a ideia com um timing convenientemente perfeito. Tem personagens demais e desenvolvimento de menos. Gente, na metade do filme ainda tinha personagem sendo apresentado de forma corrida, que mal dá para entender a história, como é o caso da Katana, ou até de forma desprezada no caso do Amarra. Algo como: esse é o Amarra, ele mexe com cordas. E as falhas não param por aí. O perigo provocado pelos antagonistas simplesmente aparece do nada e a motivação deles é tão que os vilões quase não aparecem porque nem teriam o que fazer em cena. A trama em si é extremamente básica. Os diálogos são pavorosos, os discursos ridículos, frases de efeito sem inspiração. Sério, quando um certo personagem olha pra vilã e num tom grandioso proferem: você é má. Mano, eu tive vergonha alheia. É sério que foi o máximo que conseguiram pensar? Você é má. Isso é só um exemplo dos diálogos frouxos que tem no filme. E o roteiro, meus caros e minhas caras, é só o início da bola de neve de erros. Daí então só cresce. E se faltou inspiração a David Ayer ao escrever o filme, pelo menos ele foi coerente nesse sentido ao dirigir. Não há uma cena realmente incrível. Divertidinha? Sim. Empolgante? Discutível. Incrível? Jamais. Algumas até parecem que vão ser, mas nunca chegam lá. Tiroteio e porrada no filme é um samba do maluco doido. Você não sabe de onde os capangas estão vindo, pra onde os heróis estão atirando, onde tá quem. Às vezes você mal sabe quem é quem. É muito plano fechado genérico que não te deixam apreciar as cenas direito e entender a coreografia das lutas. Muitos cortes, planos detalhes das armas, munições caindo no chão e tudo sem uma sequência lógica. E além de confusas, as sequências de ação não tem impacto, pois os capangas são completamente inúteis. David Ayer e seus designers de produção acreditaram que o visual tripofóbico seria o bastante, mas a verdade é que eles
pouco fazem pra ameaçar os membros do esquadrão. Basicamente só correm, puxam e empurram, tipo o moleque de quinta série quando quer brigar. Pra não dizer que não há um momento realmente bom, eu destaco aquele em que o pistoleiro sobe em um carro e, atirando em geral, toma as rédeas da situação. Mas logo as cenas de ação voltam a se destrambelhar. E o diretor Dave Ayer parece mesmo disposto a não deixar a gente acompanhar e entender a pancadaria. A cena de combate final mesmo acontece em meio a uma fumaceira desgraçada. Mano, eu só quero ver o filme. Deixa eu ver o filme! Mas talvez a maior falha do diretor tenha sido não perceber que aqueles personagens eram especiais. A apresentação de praticamente todo mundo é vulgarizada, sem mistério, sem louvor. Como um amigo meu mencionou, esse aqui é o canal dele, parece um piloto de série ruim com personagens quaisquer. Eles já são mostrados de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa nada intrigante. Sem uma fotografia ousada que atice a curiosidade do espectador, sem um movimento de câmera que os enalteça de alguma forma. Nada. E assim a gente chega no Coringa. O Coringa. A primeira aparição dele é sem inspiração, naquele planozinho básico. Depois disso a gente vê que ele aqui é um gangster. Finge que é foda, mas nunca faz algo realmente foda. E aqui eu vou ser saudosista do Coringa do Heath Ledger. Mas o Heath Ledger teve um filme todo pra se mostrar. O Jared Leto só teve algumas cenas. Mas bastou uma cena, pra Ledger e Nolan mostrar que aquele Coringa era especial. Um assalto engenhoso, ousado e impiedoso com os próprios bandidos, que vão se matando um a um enquanto ficam especulando sobre o mandante, até sobrar um último capanga que se revela o autor daquele plano genialmente insano. O Coringa marca na memória aparecendo durante uns 5 segundos num primeiríssimo plano, e isso sem se alterar, sem falar muito e sem fazer tipo. Um personagem nem precisa aparecer para ser marcante. Depende apenas de como o roteiro ou a direção trata. É só lembrar de Keyser Söze em Os Suspeitos. Em Esquadrão Suicida falta preparação. O que Coringa do Jared Leto faz para mostrar que é foda? Ri o tempo todo, fala groselha e rosna. Não há atos geniais, não há uma personalidade marcante, não há um diálogo icônico e não há uma solenidade alguma no roteiro ou na direção. O que tem demais nos filmes do Zack Snyder faltam aqui no filme do Dave Ayer. Observem que a cena em que ele aparece pela primeira vez no trailer é até mais marcante e enaltecedora do que no filme, onde é enfraquecida por uma edição destrambelhada, cheia de cortes e filtros de pós-produção, que só deixam a cena com aspecto de viagem alucinógena. O Coringa é louco, não é chapado. Mas ele agora é um gangsta, de repente ele virou o Scarface. Então, por mais que o Jared Leto mais pareça estar imitando um Coringa e sua técnica de composição do personagem tenha chamado mais atenção do que o resultado final, a maior parte da culpa da falta de imponência do personagem é de David Ayer, que não o tratou nem o conduziu como devia. E se ele trata assim um dos mais icônicos vilões do cinema, com o restante do grupo que o público em geral mal conhece, não seria diferente, né? E esse menosprezo em relação à preparação acontece em todos os setores do filme. Tudo é acelerado e jogado abruptamente. Alguns podem entender como dinamismo, pra mim isso é pressa, pois a trama pula de lá pra cá sem uma reação causal ou uma sequência lógica. Não flui. Não passa de um ponto pro outro porque um ponto chamou o outro. Desde a edição das cenas isoladas até a ligação estrutural do filme. É uma bagunça só. A cena da Arlequina quebrando uma vidraça, por exemplo, entra aleatoriamente. Não encaixou no filme. O flashback do pistoleiro no momento chave do clímax não faz o menor sentido também. Mas tá bom, tem algumas piadinhas que funcionam e geralmente elas partem do pistoleiro e da Arlequina. Essa última mostra Margot Robbie à vontade na personagem, mesmo que nem sempre acerte. Enquanto isso, Jai Courtney e Adewale Akinnuoye deixam sua marca como Capitão Boomerang e Crocodilo, respectivamente. Embora não recebam muito destaque no filme. A magia se revela pela primeira vez de modo intrigante e depois se torna completamente desinteressante, com excessos de maneirismos irritantes da Cara Delevingne. Por outro lado, Will Smith, Viola Davis, Jay Hernandez e Joel Kinnaman até se esforçam para oferecer personagens com camadas, mas o roteiro passa a perna neles o tempo todo. E como se não bastasse, o filme tenta forçar com palavras tudo aquilo que não conseguiu fazer com a ação ao longo de 2 horas. Amadurecimento de relação e aproximação entre os personagens. De uma hora para outra, eles passam a se tratar como família, amigos. Pelo visto, a amizade entre os atores foi tão grande que eles confundiram a relação entre eles com a relação entre seus personagens. Gente, eles se conheceram naquele dia. Será que nenhum envolvido percebeu isso? Será que ninguém percebeu que esse roteiro estava mais frouxo do que cueca de ex-gordo? Não, ninguém percebeu. E assim nasceu o pior filme até então do universo expandido da DC, infelizmente, porque eu queria muito ter gostado desse filme.
É isso, mais um Vale Crítica chegou ao final, o filme já tá em cartaz, só lembrando que tem uma cena interessante durante os créditos, e o 3D é completamente inútil. Eu acho engraçado que agora uma parte do elenco e o diretor vem dizer que os críticos não estão falando bem do filme? Não importa, o filme foi feito para os fãs. eu me pergunto, que fãs? Fãs do trailer? Até pouco tempo, pouquíssimas pessoas sabiam que era Esquadrão Suicida. Se é pros fãs do Coringa, que é o personagem mais conhecido do filme, ele tá completamente desrespeitando a origem do personagem. Seria mais honesto se dissessem, já que a gente não tem a crítica agora, que pelo menos a gente tem o público, para garantir que o filme lucra e tem uma sequência. Enfim. Então é isso, mais um Super 8 vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima aí.